Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Zico, tem uma conexão profunda com o futebol japonês e pode ser a chave para entender o próximo desafio da seleção brasileira? Com passagens marcantes como jogador e treinador do Kashima Antlers, Zico não só conhece bem o adversário, mas também suas qualidades e estratégias. Neste vídeo, vamos explorar como a experiência do Galinho de Quintino pode influenciar o desempenho da nossa seleção no torneio. Prepare-se para descobrir detalhes que podem fazer toda a diferença na hora do jogo. A expectativa está nas alturas para o confronto entre a seleção brasileira e o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. O histórico Galinho de Quintinos, Zico, que tem uma profunda relação com o futebol japonês, traz à tona as qualidades do próximo adversário do Brasil e revela que os japoneses não são um oponente a ser subestimado. Com o embate marcado para a próxima segunda-feira, no estádio de Houston, a pressão e o entusiasmo se intensificam à medida que as seleções se preparam para um duelo eletrizante. Zico, que já foi técnico da seleção japonesa durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2006 e possui passagens marcantes como jogador e treinador do Kashima Antlers, compartilhou suas impressões sobre o Japão. Em uma análise feita na ESPN, ele elogiou a evolução do futebol japonês, destacando a organização e a competitividade da equipe. O Japão, realmente, tem tido uma evolução muito grande, é um time hoje bastante competitivo, bastante organizado, afirmou. O ex-jogador também destacou o atacante Keiko Nakamura, do Stade de Reims, que chamou sua atenção pela performance impressionante na Copa até o momento. O cara está jogando uma barbaridade, ressaltou o Zico, evidenciando a habilidade do jogador em ambas as pernas e sua capacidade de driblar e finalizar com precisão. Para entender melhor a relevância desse confronto, é fundamental considerar o histórico de Zico com o Japão. Sua relação começou a ser construída nos anos 90, quando o futebol japonês começou a ganhar força e visibilidade no cenário internacional. Zico não apenas ajudou a moldar o futebol no Japão, mas também se tornou um símbolo de sua evolução. Com a maioria dos convocados atuando na Europa, a seleção japonesa mostra um progresso notável, demonstrando que o país tem se preparado para competir em nível elevado. Galinho enfatizou que 23 dos 26 jogadores estão em ligas relevantes, o que reforça a ideia de um time bem estruturado e equilibrado, pronto para surpreender. À medida que a seleção brasileira chega ao duelo com confiança, após uma vitória convincente sobre a Escócia, a pergunta que paira no ar é: o Japão pode realmente surpreender? Com um elenco forte e uma evolução notável, a seleção asiática promete dar trabalho. O único desfalque para o Brasil é Rafinha, lesionado, mas a equipe se mostra forte, especialmente com o destaque de Vinícius Júnior. A tensão cresce e a expectativa aumenta. O que espera o Brasil nesse duelo contra o Japão? O próximo capítulo dessa história se desenrolará em breve, e todos estão ansiosos para descobrir o que acontecerá em campo. A expectativa para o confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo é palpável, especialmente considerando as implicações que essa partida pode ter para o futuro de ambas as seleções. A seleção brasileira, que vem de uma sólida vitória sobre a Escócia, busca manter a moral elevada e consolidar sua posição como forte candidata ao título. Para o Japão, um resultado positivo contra um gigante do futebol mundial pode não apenas consolidar sua evolução no cenário internacional, mas também abrir portas para seus jogadores, especialmente para talentos como Keiko Nakamura, que se destacam em ligas europeias. O desempenho no torneio pode impactar diretamente a carreira de muitos atletas, influenciando transferências e interesse de clubes renomados. As reações ao redor do mundo do futebol também são indicativas da importância desse jogo. Treinadores e analistas estão atentos às táticas que Zico irá utilizar, dado seu conhecimento profundo do adversário e sua experiência tanto no Brasil quanto no Japão. O mercado de transferências, por sua vez, já começa a especular sobre possíveis movimentos relacionados aos jogadores que brilharão nesta partida.
O fato de 23 dos convocados estarem atuando na Europa demonstra que o Japão não é mais visto como uma equipe apenas competitiva, mas como uma força que pode desafiar as tradições do futebol. Isso gera um clima de expectativa não apenas entre os torcedores, mas também entre os olheiros e clubes que buscam novos talentos. O cenário para o confronto é intrigante, com o Brasil sendo o favorito, mas o Japão possuindo a capacidade de surpreender. A combinação de jogadores experientes, como o veterano Nagatomo, e jovens promissores como Nakamura, cria uma dinâmica que pode ser decisiva. Se os japoneses lograrem se impor com sua organização e técnica, poderão deixar sua marca na história do torneio. À medida que nos aproximamos do apito inicial, a tensão cresce, e a próxima parte desse embate promete ser repleta de emoções, revelando se o Japão realmente pode desafiar as expectativas e causar uma reviravolta no torneio. Você já imaginou como seria ver Neymar vestindo a camisa do Vasco da Gama? Recentemente, uma notícia bombástica veio à tona. O craque brasileiro estaria considerando encerrar sua carreira em São Januário. Mas o que isso realmente significaria para o clube? Será que a presença de um ícone como Neymar poderia resgatar o Vasco de anos difíceis e trazer de volta os dias de glória? Fique ligado, pois vamos explorar o impacto que essa possível transição pode ter, tanto dentro quanto fora de campo. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão é Seleção. Vamos seguir com mais informações. A recente notícia que circula nos meios esportivos sobre a possibilidade de Neymar encerrar sua carreira no Vasco da Gama gerou uma onda de especulações e emoções entre os torcedores do clube e fãs do futebol em geral. A ideia de que um dos maiores ídolos do esporte brasileiro poderia optar por um retorno às suas raízes é, sem dúvida, um tema que evoca nostalgia e esperança. Desde a sua saída do Santos, onde despontou como uma estrela em ascensão, Neymar construiu uma carreira brilhante na Europa, mas a conexão emocional que ele mantém com o Brasil e com o Vasco, time que o revelou para o mundo, faz com que essa possibilidade ganhe um contorno romântico e simbólico. A conversa sobre seu retorno ao Vasco não é apenas uma questão esportiva, mas também um ato de reafirmação de identidade e pertencimento. Neymar sempre expressou seu carinho pelo clube, que foi fundamental em sua formação como jogador e pessoa. A torcida vascaína, conhecida por seu fervor e lealdade, sonha com a possibilidade de ver seu ídolo vestido com a camisa cruz-maltina novamente, especialmente em um momento em que o time busca se reerguer no cenário nacional. O impacto que essa decisão teria na dinâmica do futebol brasileiro seria imenso, não apenas pela presença de um jogador de elite, mas pelo simbolismo que ele representaria como um ícone que retorna ao seu lar. A questão financeira, evidentemente, também precisa ser abordada, já que Neymar é um dos atletas mais bem pagos do mundo. O clube, que passa por dificuldades financeiras, precisaria encontrar formas criativas de viabilizar essa contratação, seja através de parcerias, patrocínios ou até mesmo a criação de um projeto que atrai investidores interessados em associar suas marcas a um retorno tão significativo. A possibilidade de Neymar encerrar sua carreira em um clube que carrega sua história pessoal e profissional é um cenário que traria não apenas uma nova dinâmica de marketing, mas também uma nova era de esperança e união entre jogadores, torcedores e a própria diretoria do clube. Além disso, a presença de Neymar no Vasco poderia inspirar uma nova geração de jogadores, que viriam em sua trajetória um exemplo de sucesso aliado à humildade e ao amor pelo esporte. A volta do craque não seria apenas um retorno ao campo, mas um convite à reflexão sobre o significado de jogar por paixão e pelo clube que se ama. A interação entre Neymar e a torcida, que sempre o acolheu de braços abertos, poderia revitalizar o espírito de coletividade e resiliência que é característico do Vasco. Assim, a ideia de seu retorno transcende o futebol, é uma história de amor, de superação e de um ciclo que, se concretizado, poderia deixar uma marca indelével na memória dos torcedores, repleta de emoção e significado. A chegada deste jogador representa uma verdadeira revolução para o clube, não apenas em termos de desempenho em campo, mas também na construção de uma nova identidade coletiva. Sua experiência acumulada ao longo dos anos em competições de alto nível traz um frescor necessário ao vestiário. Trata-se de um atleta que, além de suas habilidades técnicas inegáveis, possui um entendimento profundo do jogo,
capaz de transformar a dinâmica da equipe. Sua visão de jogo e leitura de situações de pressão podem ser decisivas em momentos cruciais, possibilitando um controle maior sobre as partidas e aumentando as chances de vitórias. Além de suas qualidades individuais, o impacto desse jogador se estende ao desenvolvimento dos jovens talentos do clube. Com sua presença, ele assume uma posição de mentor, alguém que pode orientar e inspirar as novas gerações que estão em ascensão. A troca de experiências e o conhecimento que ele traz para os treinos diários podem acelerar o crescimento de atletas mais novos, criando uma cultura de excelência que reverberará por muitos anos. Essa transferência de saberes é fundamental para a formação de uma equipe mais coesa e competitiva, capaz de enfrentar desafios com mais garra e determinação. Ademais, a habilidade desse jogador em atuar sob pressão é um dos seus maiores trunfos. Em competições decisivas, quando a tensão atinge seu ápice, ele se destaca como uma âncora emocional para seus companheiros. Sua capacidade de manter a calma e tomar decisões acertadas em momentos críticos pode ser a chave para que o clube alcance suas metas ambiciosas. Com ele em campo, não apenas a torcida ganha confiança, mas todo o grupo se sente fortalecido, impulsionado pela presença de alguém que já trilhou caminhos vitoriosos e conhece bem o peso das responsabilidades em jogos importantes. Por fim, a sinergia que ele pode criar com outros jogadores tem o potencial de reconfigurar a forma como a equipe se apresenta ao longo da temporada. A comunicação fluida, a troca de passes e a construção de jogadas ensaiadas se tornam mais naturais quando um atleta de sua estirpe se junta ao elenco. Essa interdependência entre os jogadores não só melhora o desempenho coletivo, mas também contribui para a consolidação de um estilo de jogo mais atrativo e eficiente. Assim, sua contribuição ultrapassa as estatísticas, estabelecendo um legado que poderá ser lembrado por muitos anos como um divisor de águas na história do clube. A torcida do clube é um verdadeiro termômetro da paixão que envolve o futebol, refletindo não apenas a essência do time, mas também as esperanças e os sonhos de cada um de seus membros. Para muitos torcedores, o clube é mais do que apenas uma equipe, é uma extensão de suas identidades, uma parte intrínseca de suas vidas diárias. Eles compartilham histórias de gerações que passaram pela mesma jornada, transmitindo valores e tradições de pais para filhos, formando uma comunidade unida pela mesma causa. Essa conexão emocional é intensa e, muitas vezes, os torcedores se veem como defensores fervorosos do clube, prontos para apoiar em todas as circunstâncias, sejam elas de vitória ou derrota. Nos estádios, as arquibancadas vibram com os gritos e cânticos que ecoam como um hino à paixão, cada um mais elaborado do que o outro, retratando momentos históricos, ídolos e a luta incansável do time. A opinião dos torcedores, que muitas vezes se revela em discussões acaloradas nas redes sociais, nas mesas de bar ou em encontros informais, é singular e multifacetada. Eles não hesitam em criticar decisões de diretoria, escalações e táticas, sempre com a intenção de ver o clube prosperar. Essa participação ativa na vida do clube é um reflexo do quanto se sentem responsáveis pelo sucesso da equipe, como se cada palavra e cada gesto pudessem, de alguma forma, influenciar o desempenho dos jogadores em campo. Por outro lado, a fidelidade dos torcedores também se manifesta em momentos de dificuldade. Quando o time enfrenta crises, a torcida se torna um pilar fundamental, oferecendo apoio incondicional e esperança em meio ao desespero. A resiliência do grupo é admirável, mesmo quando as derrotas são frequentes, a crença no potencial do clube jamais se esvai. Essa lealdade é muitas vezes testada, mas os torcedores continuam a comparecer aos jogos, a vibrar com cada jogada e a manter a chama da esperança acesa, mostrando que, acima de tudo, a paixão pelo clube transcende qualquer resultado. As opiniões dos torcedores moldam não apenas a atmosfera dos jogos, mas também as diretrizes e decisões tomadas pelos dirigentes do clube. Em tempos de mudança, quando novas contratações são feitas ou novas estratégias são implementadas, as reações da torcida podem ser um indicativo poderoso do que deve ser priorizado ou ajustado. A interação entre torcedores e a administração do clube, quando saudável, pode resultar em um ciclo virtuoso, onde as vozes da arquibancada são ouvidas e consideradas, contribuindo para um futuro mais brilhante. Assim, a opinião dos torcedores, rica e diversificada, é uma força vital que não deve ser subestimada, pois é ela que, em última análise, molda a história e o legado do clube.
Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.